Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de TypeScript. Hoje, no 16º encontro, a gente vai criar um projeto prático de to-do list. Aquele projeto simples onde a gente cria notas de fazer e conclui elas como feitas, a gente faz a listagem, aquele CRUD, tá? A gente vai criar isso através de arquivos TypeScript. Então, aqui a gente vai criar na nossa máquina local. Então é importante que você tenha o Node.js e o NPM instalados como pré-requisitos, porque a gente vai executar alguns comandos. Também tem o VS Code, que é o que a gente vai utilizar aqui. Então, tanto faz se você tiver no Windows, Linux ou Mac, a gente vai executar projeto localmente. Portanto, a gente não vai utilizar o Playground online. Eu estou no Windows 11, lá na pasta do meu usuário, eu vou criar uma pasta chamada mkdir testes. Tá? Isso aqui vale tanto para sistemas de Windows como PowerShell, como nesse caso, e também para Linux e macOS, que são ambos Unix-like. Vou entrar na minha pasta chamada testes, e dentro da pasta testes eu vou criar uma pasta chamada mkdir to-do list, dessa forma, que é a pasta do projeto. Eu vou entrar na pasta do projeto, cd to-do list, cls aqui no Windows para mim limpar o terminal, o PowerShell, no Linux e macOS clear ou Ctrl+L para limpar. E aí eu vou criar alguns diretórios. O primeiro diretório que eu vou criar é mkdir src, tá? Vou entrar na pasta src e vou criar dois outros diretórios. O primeiro deles é o models, no plural. O segundo é o services, também no plural. Para a gente ter dentro do src, vou botar aqui, ó, dois diretórios, models e services, tá bom? Vou voltar, cd, espaço, ponto, para a gente estar na pasta do projeto to-do list. Tá? Nessa pasta, eu vou iniciar o nosso projeto, npm init-y, para iniciar o nosso projeto, geramos o arquivo package.json, que é o arquivo de configurações desse nosso projeto. Agora, a gente vai instalar as nossas ferramentas. Então, npm-save dev TypeScript, para instalar o TypeScript dentro desse nosso projeto. tsc é o comando que executa o TypeScript. Portanto, se você conseguiu executar esse comando, tsc também -v, nesse caso aqui a versão do TypeScript instalada é 5.7.2, no momento que eu estou gravando esse vídeo. A segunda ferramenta que a gente vai instalar é o Type Node, tá? Que serão os Node Modules. Agora, se a gente dá uma olhadinha no nosso projeto, você viu aqui que a gente tem uma outra pasta chamada Node Modules, que são as libraries Node e o package look.json, que são os arquivos que a gente criou, tá bom? Por fim, a gente vai executar o npx TypeScript, que é o comando de TypeScript ---- init, nessa pasta do projeto, tá? npx, aqui, ó, npx. E a gente vai executar o TypeScript dentro desse projeto. Executando o ls, a gente vai ver as pastas do nosso projeto, ou um tree aqui, que a gente vai ver a estrutura de arquivos desse nosso projeto. Agora a gente vai abrir o VS Code dentro desse nosso projeto. Então, na pasta do projeto to-do list, a gente executa o comando code espaço ponto, para abrir o VS Code dentro desse diretório em específico, que é a pasta do projeto. Vou fechar aqui o terminal. Aqui a gente vê que tem o nosso projeto, a estrutura de arquivos, que a gente vai usar na pasta src, o models e services, tá? Que é onde que a gente vai começar a programar o arquivo de configurações tsconfig.json, que a gente vai apagar e recriar ele do zero. Tá? Aqui a gente vai colocar o compiler options, e dentro do compiler options a gente vai colocar alguns dados, como por exemplo o target, que a gente vai usar o ECMAScript 6, nesse caso, o módulo common.js, o altdir é a Nodist, o Copilot vai nos ajudando, tá? O rootdir é no src, o strict true e o is modules interloop também citado como verdadeiro. Não precisa ali, vírgula ali. A gente só vai colocar o include aqui dessa forma, tá? Para referenciar todos os arquivos, não precisa vírgula no fim. A gente vai colocar uma indentação de 4 espaços, uma tabulação. Se você quer deixar 2 espaços como o Copilot nos colocou,
Também pode. Ctrl Shift P, recuar usando espaços, troca para 4 e aí a gente usa o formatador. Shift Alt F para ele formatar automaticamente. Se não tiver algum formatador aí no seu VS Code, ele provavelmente vai mostrar uma extensão para você instalar esse formatador. E pronto, a gente fecha aí com Ctrl W esse arquivo e a gente vai lá no SRC, na pasta Models, tá? A gente vai criar a nossa model chamada task, singular.ts, que é onde a gente vai criar a nossa model, que a gente vai colocar uma export interface. Então é uma interface que vai ser exportada para dentro do nosso projeto, tá? Task. E essa task, ela vai ter um ID que é do tipo numérico, um título string, um completed, que é do tipo boolean, para saber se ela está completa ou não, tá? E um created at, que é do tipo date. Assim, tá? Já está em 4 indentações, pronto. A gente vai agora no services e cria o task service.test. Task service.test no singular, tá? A gente coloca aqui e aí a gente vai fazer um import da nossa model task, né, que o Copilot nos ajudou. Do caminho aqui, models task. Então, se fosse task 2 aqui, a gente teria que trocar para task 2 ali, tá? A gente faz essas alterações. A gente vai criar uma classe no qual a gente pode exportar, que se chama task service. Task service, o Copilot está nos ajudando em alguns processos, tá? Mas a gente vai fazer algumas alterações. Esse primeiro atributo aqui a gente vai deixar porque são as listas de tasks. Então, é uma lista de objetos task que vai começar como vazia. A gente vai colocar um private next ID para a gente saber o próximo ID. Ele vai ser do tipo numérico e vai ter valor setado inicialmente como 1. A gente também vai colocar o método addTask que vai receber, na verdade aqui, ele vai receber um title, que é o título da task, que é uma string, tá? E depois ele vai retornar um objeto task, tá? Que a gente vai ter uma task criada. Então aqui a gente vai colocar uma constante new task, que vai receber, no caso ele vai ser do tipo objeto task, que ele vai instanciar, ele vai criar um objeto do tipo task, e aí tem o ID, o next id mais, aliás, aqui ó, next id mais, para ele incrementar um ID, um novo ID, ele vai ser auto-incrementável, sempre que a gente criar task. Title completed como false, e o created at vai ser um new date. A gente vai colocar assim, ok? Essa chave da task aqui a gente vai colocar para baixo. A gente vai criar um novo método chamado listTasks. Vamos dar só uma olhadinha aqui o que ele apontou de erro. Undefined task. Então a gente vai só verificar aqui o addTask, task service, ok, que vai receber a nossa task. Muito bem, vamos deixar assim, qualquer coisa depois a gente faz alguma alteração necessária. Ele vai só retornar aqui no listTask this.tasks, tá? Que vai retornar a lista das tasks. A gente vai também criar um complete task, vai receber o ID da task, que vai retornar, na verdade, um booleano. Verdadeiro ou falso se ele completou ou não aquela task. A gente vai criar uma constante task, exatamente como o Copilot diz. This.tasks.find a task, onde que o ID dela vai ter que ser o ID do parâmetro do método. Se existir essa task, ele vai marcar o completed como true, tá? E vai retornar. Caso contrário, ele vai retornar false, porque ele não encontrou a task ou a task foi desmarcada, tá? Ela não foi marcada como completada, ela foi desmarcada, tá? E o remove task vai receber o ID da task, que é do tipo numérico, e vai retornar um boolean, que inclusive que a gente vai colocar aqui. Vou trocar esse task index para index, tá? A gente vai criar então uma constante index que vai receber this.tasks no plural, find index a task, aonde que ela vai referenciar o ID dessa task com o ID do parâmetro do método e vai comparar. Se aqui a gente pode fazer o seguinte, vamos trocar a lógica. Se for diferente de menos 1, ou seja, se existir essa task, ela vai ter que remover, splice. Task ID1 retornar true, caso contrário, retornar false. Tá? Dessa forma, a gente vai colocar um Ctrl Shift P para usar a tabulação de 4 espaços e executar nesse formato.
Deixa eu dar só uma olhadinha aqui, ó. From models task, export class task service, tasks no plural, que vai receber o nosso objeto de task. Add task recebe um title, que é do tipo task. Tá? E uma constante new task. Ok, a gente vai fazer dessa forma. Se tiver algum erro, a gente vai verificar depois. Perfeito, agora a gente vai lá no diretório src, na pasta src, a gente vai criar um arquivo chamado index.ts, que é o arquivo inicial que vai, quando a gente executar o projeto, vai ser esse arquivo inicialmente que vai ser executado. A gente vai chamar a nossa task service aqui do diretório dela e vamos criar uma constante chamada task service, que vai instanciar um novo objeto task service, tá bom? A gente vai colocar um console log para mostrar no console o valor aqui, então, por exemplo, adicionando task. Assim, adicionando task. Então, a gente vai criar uma constante aqui, que é a task1, task.service add task estudar TypeScript. Muito bem. E a gente vai criar, da mesma forma, uma constante 2, que a gente pode colocar aqui, estudar Vue.js, que também é um framework que utiliza TypeScript como linguagem de programação, e a gente vai mostrar ambos os dados, task1 e task2, para a gente ver se deu certo ou não a criação dessas tasks. Aí a gente vai colocar dentro desse console log, listando tasks, só que a gente vai colocar um _n para deixar uma linha em branco antes de executar esse console log. Console log task service no método listTasks, que vai fazer a listagem das nossas tasks. Depois, a gente vai colocar um concluindo, _n, concluindo task 1, tá? Então, agora a gente vai utilizar task service no método completeTask, aonde que a gente simplesmente vai colocar o id da task, o id1, tá? E vamos mostrar no console se deu certo essa nossa interação. Task service list tasks, tá? Por fim, a gente vai remover a task 2, removendo task 2. Exatamente, task.service remove task com id2, e a gente vai mostrar a listagem dessas tasks. Esse é o arquivo index.ts. Por fim, a gente vai ver aquele erro no add task. Então, aqui a gente criou a nossa constante new task. Falta a gente terminar, a gente colocar aqui o this.tasks.push para ele criar a nova task e retornar essa nova task. Então, ela precisa do return desse instância, tá? Desse nosso objeto. Abrindo aqui um terminal, no caso do Windows, a gente executa Ctrl aspas simples para abrir e fechar, e no Linux Ctrl acento agudo, no macOS também, tá? Aqui a gente vai executar uns comandos para compilar. Primeiro é o npx espaço tsc, onde que a gente vai compilar o projeto que a gente tem. Se tiver algum erro, vai ser exposto aqui no nosso terminal, nesse caso PowerShell. Se você está utilizando um Linux ou macOS, vai ser o Shell. E pronto, não tem nenhum erro, porque a gente corrigiu, inclusive, aquele erro que estava sendo apontado lá na função addTask. Agora a gente vai executar um node dist /index.js, ele rápido aqui, que na verdade é aquele nosso index.ts. Tá? Ctrl clique nele, a gente vai verificar aqui que foi transpilado o index.ts para o index.js, tá? Porque ele transpilou do TypeScript para o JavaScript. E aqui a gente tem, então, adicionando tags, a gente tem as tasks, a gente tem as tasks, a listagem delas, que é o listTasks, a gente conclui a task 1, então, completed como true, o completed task, remove a task 2 e faz a listagem novamente das tasks, vai mostrar só a task 1, tá? Perfeito, a gente finalizou o projeto, porém a gente consegue fazer uma otimização, tá? Eu vou ocultar o nosso shell aqui, e eu vou entrar no arquivo de configuração package.json. Aqui onde é que tem scripts, no teste aqui eu vou colocar uma vírgula e vou complementar com o build tsc, que ele vai construir no modo TypeScript, e o start,
assim, Node dist index.js. Pronto. Ctrl Shift P eu recuar usando espaços, 4 Shift Alt F para ele fazer essa indentação. Ctrl aspas simples no Windows para a gente abrir de novo o shell. E aí a gente executa o comando npm run build para construir o nosso projeto em cima do package.json que a gente atualizou. E depois a gente simplesmente usa o npm start para iniciar o nosso projeto. A gente não precisa compilar o projeto e executar com o Node o arquivo index.ts ou index.js como antes. É só a gente colocar o npm build, run build e o npm start para startar o nosso projeto do index, que é o index.ts, que tem esse conteúdo que a gente cria ali as tasks, faz a listagem, atualiza completando as tasks e remove uma delas. Tá? E é o que a gente fez, a gente cria o projeto através dos comandos Node, a gente configura o arquivo de configurações, o tsconfig do TypeScript, cria models e services no TypeScript e também o arquivo de index do nosso projeto para compilar e executar e ver, e inclusive automatizar esse processo através do package.json para a gente ver como a gente desenvolve um projeto TypeScript na prática, que o TypeScript é utilizado principalmente como linguagem front-end de frameworks front-end, como React, o Angular e Vue.js, principalmente, onde que a gente desenvolve front-end utilizando o TypeScript, que, agora concluindo, é uma linguagem bem mais fortemente tipada e com muito mais componentes do que o simples JavaScript, claro, que faz parte do JavaScript. O TypeScript é só uma extensão, digamos assim, é um puxadinho do JavaScript, que a gente vai utilizar com mais formalidade, uma linguagem mais fortemente tipada. Todo esse conteúdo desse nosso encontro e do curso de TypeScript você pode encontrar lá no meu site, ubsocial.github.io. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, provavelmente todos os links pertinentes e informações estarão na descrição. Um abraço e excelentes projetos com o TypeScript.